Fala galera, beleza? Inscreva-se no canal, aciona o sininho e ajuda assim o canal a crescer. A rodada tá acabando, falta apenas um jogo, então a gente veio logo fazer o nosso giro da rodada, porque o jogo que falta é entre Guarani e Confiança. E esse jogo não atrapalha em nada o Botafogo. Se o Guarani vencer, vai assumir a liderança isoladamente, abrir até uma gordurinha, né? É bom que o Guarani vença o Confiança, primeiro porque o Confiança não se aproxima de nós, fica lá na zona de rebaixamento e o Guarani abrindo uma gordurinha, uma liderança aí isolada. Quando enfrentar o Botafogo, vai poder perder, né? Vai poder perder. E é isso, muito bom pro Botafogo. Deixa os homens vencer para quando pegar a gente, para jogar despreocupado, podendo perder, porque vai ter gordurinha para queimar. Mas vamos ver como foi que a rodada, porque o Botafogo ganhou 2 posições e mais do que isso, estamos a 3 pontos da zona de classificação, né? Do G8, o Botafogo nesse momento, que vem com 3 jogos sem perder, 2 vitórias e 1 empate, 7 pontos de 9 disputado. Muito bem, o Botafogo se recuperando. O sol tá começando a sorrir para nós, né, galera? O sol tá começando a sorrir para nós. E aí a gente se aproximando do G8. Vamos ver como começou a rodada. Começou com o Anápolis 2-0 no Itabaiana, jogos dos desesperados. O Anápolis abandona a lanterna e também abandona a zona de rebaixamento momentaneamente. Ainda falta o jogo do Confiança, esse jogo aqui, o último. Mas se o Confiança não vencer o Guarani, o líder, o Anápolis vai ter escapado da zona, né, galera? Vale lembrar que o Anápolis demitiu Pisa e contratou Roberto Fernandes, que era o ex-técnico do 13 no Paraibano, né? Que o homem começou já 2-0. O Botafogo venceu o Volta Redonda 2-0. O Santa Cruz foi surpreendido pelo Ipiranga, que estava 5 jogos sem vencer. Conseguiu vencer lá na Arena Pernambuco, com o estádio com boa parte da torcida do Santa Cruz, né? Um vexame que o Santa Cruz deu diante de sua torcida. 0-0 Ituano e Figueirense. Papão venceu o Maranhão. Essa aqui foi uma boa vitória para o Botafogo, porque a gente ultrapassou o Maranhão, né? Caxias 1 hoje de manhã, que foi de manhã domingo, 1-1 com o Maringá. Brusque venceu o Floresta 2-1. A Ferroviária venceu a Inter de Limeira 2-0. Esse placar aqui não foi muito bom para o Botafogo, porque a Ferroviária abriu uma vantagem, né? E aqui também foi bom porque o Botafogo ultrapassou o Barra com esse empate. Barra e Amazonas. O Botafogo ganhou a posição do Barra, né? E falta, como eu já disse, Confiança e Guarani. Guarani nesse momento com um jogo a menos, como você pode ver aí, um jogo a menos e está na liderança, empatado com o Brusque, o nosso próximo adversário. O Brusque venceu, vice-líder. Então o Botafogo tem que ter cuidado aí. Mas se o Guarani vencer, vai a 24 pontos, abre uma gordurinha, né, galera? Papão em terceiro, Ferroviária que venceu, tá aí, ó. Ia ficar 3 pontos do Botafogo, abriu 6 pontos com essa vitória. Chegou na quarta colocação, está 6 pontos do Botafogo. Ituano, 18 pontos. Inter de Limeira, 18 pontos. Amazonas, 17. E o primeiro time, o Caxias, com 16 pontos, a 3 pontos do Botafogo no momento. Santa Cruz 15, Floresta 15, Maringá 15, Figueirense 15, Ipiranga 15, Volta Redonda 14 e nós com 13 pontos aqui. 2 vitórias e um empate nos últimos 3 jogos. A gente ganhou a posição do Maranhão, permaneceu com 13, mas tem uma vitória a menos. E a gente também ganhou a posição do Barra, que tem 2 vitórias apenas e 12 pontos, 1 ponto a menos do que nós. Já o Anápolis, com a vitória, chegou a 8 pontos, 5 pontos atrás de nós, e o Confiança está 6 pontos atrás de nós. Se vencer, vai diminuir para 3, vai até ultrapassar o Anápolis. O Anápolis vai voltar se o Confiança vencer o Guarani. E na lanterna, o Itabaiana. Nosso próximo adversário é o Brusque, jogo difícil, mas é em casa, né? Temos totais condições. Se a gente conseguir repetir, por exemplo, a atuação do primeiro tempo, é capaz de a gente também sair numa boa vantagem no primeiro tempo, se a gente conseguir repetir o primeiro tempo que a gente jogou contra o Volta Redonda, né, galera? Mas se a gente vacilar e jogar como foi o segundo tempo, vai ser fumo mais uma vez pro Brusque. O Brusque venceu ano passado a gente aqui. Mas depois do Brusque, vamos enfrentar, acho que é Anápolis e Confiança, né? Anápolis e Confiança. Eu é Itabaiana, só sei que é um desses, 2 desses 3 que estão na última rodada. A gente enfrenta ainda esses 3 times. A gente enfrenta o Itabaiana, enfrenta o Confiança, enfrenta o Anápolis.
A gente enfrenta ainda o Santa Cruz, o Caxias, o Amazonas e o Guarani, né? Tirando o Brusque, que é o nosso próximo adversário. Ainda tem bons jogos, ainda tem 8 jogos, né, galera? Tem muito jogo aí pela frente, então podemos totais condições de chegar aí no G8 se a gente conseguir manter o que a gente fez no primeiro tempo. O treinador tem que tomar juízo, né? E fazer os jogadores jogar como foi o primeiro tempo com a bola no pé. Não como foi no segundo tempo, se livrar da bola. Porque mesmo com a vantagem de 2-0, se pega um time mais organizadozinho, os homens diminuir o placar, ia ficar um desespero, poder empatar, pode até virar e a gente desperdiça 3 pontos. Não pode acontecer, tem sempre que jogar com a bola no pé, contar também com os reforços, a volta de Azevedo, a volta de Rodolfo, volta, né, que ninguém sabe como o homem tá, se tá doente, se tá afastado, o treinador disse que ele tá doente, né, vamos ver se ele volta aí no próximo jogo. E a história de Romarinho, acho que ele foi emprestado, mas ninguém sabe pra onde ele foi, se ele foi pro Uberlândia, se ele foi pra Tombense, ninguém sabe, né, um mistério. Esses jogadores do Botafogo. Mas tá aí o Giro da rodada, 3 pontos da zona de classificação para a segunda fase. 8 jogos ainda em disputa. Então, vamos que tá tudo em aberto, né, galera? Tá tudo em aberto. Mas deixa a opinião de vocês. Fiquem com Deus. Fui.